A NASA acertou em cheio esta semana. O santo graal da pesquisa planetária é encontrar água líquida fluindo, que um dia talvez possa sustentar a vida. Ela tem novas evidências de água fluindo na superfície de Marte. E eu vou mostrar uma imagem para você. Você vai olhar para isso agora. As manchas escuras nesta imagem são acreditadas como sendo água líquida e extremamente salgada. O rover da NASA, chamado Curiosity, continua fazendo descobertas surpreendentes em Marte. Desta vez, o laboratório móvel pode ter pisado diretamente em um leito de rio antigo. Quão grande é essa descoberta? Antes de mais nada, eu diria que é mais uma peça no quebra-cabeça. Esse grande quebra-cabeça de como Marte costumava ser. E isso confirma especulações anteriores de que deve ter havido água líquida em muitos rios. A pergunta de sempre: existe vida além da Terra? Pode ter dado um grande passo à frente com o anúncio extraordinário da NASA sobre uma descoberta. Oceanos de água líquida abaixo da superfície de Marte, enquanto evidências de água na forma de gelo ou fluxos superficiais temporários foram observadas no passado. Esta é a primeira vez que os cientistas confirmam a presença de vastos reservatórios de água líquida estável no planeta vermelho. Essa descoberta pode transformar nossa compreensão de Marte e sua potencial habitabilidade, abrindo novas portas para a exploração e alimentando nossa busca por vida extraterrestre. As descobertas mais recentes da NASA são o resultado de décadas de pesquisa meticulosa e avanços tecnológicos. A busca por água em Marte tem sido um dos principais objetivos da exploração marciana. As primeiras missões, como os programas Mariner e Viking, deram pistas sobre um planeta que já teve um clima mais úmido e hospitaleiro. Mais tarde, orbitadores como o Mars Odyssey e o Mars Express detectaram evidências de gelo subsuperficial e minerais hidratados. Os rovers Curiosity e Perseverance desde então descobriram vestígios de leitos de rios antigos e deltas, reforçando a teoria de que Marte já teve vastos corpos de água. No entanto, foi somente com o lançamento do Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, e seu instrumento de radar, o SHARAD, Shallow Radar, que os cientistas começaram a suspeitar da existência de água líquida subsuperficial. Essas suspeitas ganharam força em 2018, quando dados de radar sugeriram a presença de um lago de água líquida sob a calota polar sul. Ainda assim, as evidências eram inconclusivas, gerando debates dentro da comunidade científica. Avançando para 2025, a descoberta revolucionária da NASA é creditada a uma nova geração de instrumentos a bordo de Marte. O Ice Mapper, MIAM, foi lançado em 2028 como parte de um esforço colaborativo envolvendo a NASA, a ESA e várias outras agências espaciais, equipado com sistemas de radar de alta resolução capazes de penetrar mais fundo na crosta marciana. O MIM forneceu evidências claras de enormes oceanos subsuperficiais que se estendem por centenas de quilômetros sob as planícies do norte de Marte e as regiões polares do sul. A análise da NASA dos dados revela que esses oceanos subterrâneos não são meros bolsões de água, mas reservatórios extensos, potencialmente comparáveis em volume ao Oceano Ártico da Terra. A água está situada a vários quilômetros abaixo da superfície, isolada por camadas de rocha e gelo que impedem que ela congele. Apesar das temperaturas superficiais gélidas de Marte, que podem cair para 125 degrees Celsius. Nos polos, como a água permanece líquida, a presença de água líquida em condições tão extremas pode ser atribuída a uma combinação de fatores, incluindo salinidade, calor geotérmico e pressão. Semelhante às poças de salmoura profundas da Terra, a água em Marte provavelmente é rica em sais, especialmente percloratos. Esses sais reduzem significativamente o ponto de congelamento da água, permitindo que ela permaneça líquida, mesmo em temperaturas abaixo de zero. O interior de Marte ainda retém calor residual de sua formação e do decaimento radioativo, fornecendo calor suficiente para sustentar água líquida abaixo da superfície. O peso das rochas e do gelo acima exerce pressão suficiente para manter a água em estado líquido. Esse ambiente único apresenta um intrigante análogo aos oceanos subsuperficiais em luas geladas como Europa e Encélado, que são considerados candidatos principais para abrigar vida extraterrestre.
A descoberta de oceanos de água líquida em Marte tem profundas implicações para a astrobiologia. Na Terra, a água líquida é um pré-requisito fundamental para a vida como a conhecemos. Mesmo nos ambientes mais extremos, como fontes hidrotermais, lagos subglaciais e poças de salmoura altamente salinas, a vida encontra uma maneira de prosperar. Será que o mesmo pode ser verdade para Marte? Os oceanos subterrâneos poderiam fornecer um ambiente estável e protegido para que micro-organismos sobrevivessem. A alta salinidade e a potencial presença de fontes de energia, como calor geotérmico ou gradientes químicos, refletem condições onde os extremófilos prosperam na Terra. Se a vida algum dia surgiu em Marte, esses oceanos poderiam servir como seu último refúgio, mesmo que a vida não exista mais. Os neoceanos poderiam conter biosinais, evidências químicas ou físicas de vida passada. Detectar isso forneceria provas irrefutáveis de que Marte já foi um mundo vivo. A descoberta ressalta a universalidade da água como um pilar da habitabilidade. Isso reforça a ideia de que outros corpos celestes com oceanos subsuperficiais, como Europa, Encélado e Titã, também podem abrigar vida. O anúncio da NASA é um divisor de águas para o futuro da exploração de Marte. Aqui estão algumas das principais direções que essa descoberta pode nos levar. O próximo passo lógico é acessar diretamente os oceanos subterrâneos. Isso exigirá tecnologia de perfuração avançada, capaz de penetrar quilômetros de rocha e gelo. A NASA e seus parceiros já estão desenvolvendo esses sistemas, com conceitos como o Mars Ice Mole e o Cryobot, sendo adaptados para esse propósito. Instrumentos projetados para detectar e analisar compostos orgânicos, razões isotópicas e vida microbiana desempenharão um papel central nas próximas missões. Essas ferramentas ajudarão os cientistas a determinar se os oceanos de Marte são apenas reservatórios de água ou berços de vida. A presença de água líquida torna Marte um candidato mais viável para a colonização humana. O acesso à água é fundamental para os sistemas de suporte à vida, agricultura e a produção de oxigênio e combustível de foguete. Os oceanos subsuperficiais poderiam servir como um recurso sustentável para futuros assentamentos em Marte. A descoberta levanta importantes considerações éticas e científicas. Qualquer missão que tenha como alvo os oceanos subsuperficiais deve seguir rigorosos protocolos de proteção planetária para evitar a contaminação de potenciais ecossistemas marcianos. Com micro-organismos baseados na Terra, embora a descoberta seja revolucionária, desafios significativos ainda permanecem. Acessar os oceanos subterrâneos exigirá soluções de engenharia inovadoras. Desenvolver e implantar essa tecnologia em Marte, terreno difícil, não é uma tarefa fácil. Garantir que organismos da Terra não contaminem os ambientes marcianos é uma prioridade máxima. Isso requer técnicas de esterilização que equilibrem a proteção planetária com os objetivos científicos. Diferenciar entre processos abióticos e bióticos nos oceanos será uma tarefa complexa. Por exemplo, certas assinaturas químicas podem resultar de processos geológicos, em vez de atividade biológica. À medida que a exploração espacial se torna cada vez mais global, coordenar esforços entre nações e entidades privadas será essencial para maximizar os retornos científicos, enquanto minimiza a duplicação de esforços. A descoberta de oceanos em Marte não é apenas um marco científico, é um momento de profunda significância filosófica e cultural. Isso nos desafia a repensar nosso lugar no universo e a singularidade da Terra como um berço da vida. Por séculos, os humanos têm olhado para o céu noturno e se perguntado se estamos sozinhos. Essa descoberta nos aproxima um passo mais da resposta a essa pergunta. Além disso, isso reforça a importância de preservar e entender o nosso próprio planeta. À medida que desvendamos os segredos de Marte, somos lembrados da fragilidade da Terra e da necessidade de proteger seus ecossistemas. Marte pode oferecer insights sobre a evolução planetária e as mudanças climáticas, iluminando como enfrentar desafios semelhantes na Terra. A NASA já anunciou planos para acelerar seu programa de exploração de Marte à luz dessa descoberta. Aqui estão alguns marcos futuros. A Missão de Exploração Subterrânea de Marte, 2028.
Esta missão irá implantar um sistema de perfuração robótico capaz de alcançar os oceanos. Ele será equipado com instrumentos analíticos avançados para buscar vida e estudar a composição do oceano. Missões Humanas 2030. O programa Artemis da NASA, que tem como objetivo devolver os humanos à Lua, é visto como um trampolim para Marte. A descoberta de oceanos de água fortalece o argumento a favor da exploração humana, já que os astronautas poderiam desempenhar um papel crucial na realização de pesquisas aprofundadas. Colaboração com a indústria privada. Empresas como SpaceX, Blue Origin e outras devem desempenhar um papel significativo no desenvolvimento da tecnologia necessária para explorar e utilizar os recursos de Marte. A descoberta da NASA de oceanos de água líquida em Marte marca um momento histórico nos anais da exploração espacial. É um testemunho da curiosidade, engenhosidade e determinação humanas, enquanto estamos à beira de responder uma das perguntas mais profundas da humanidade: estamos sozinhos no universo? Essa descoberta alimenta nossa imaginação e nos impulsiona a ultrapassar os limites do que é possível. Marte, antes considerado um deserto estéril, se revelou como um mundo dinâmico e complexo, com o potencial de abrigar vida. A jornada para explorar seus oceanos e desvendar seus segredos está apenas começando. As próximas décadas prometem ser uma era emocionante de descobertas, colaborações e inovações, enquanto a humanidade dá seus primeiros passos nas profundezas do subsolo marciano. Nas palavras de Carl Sagan, em algum lugar, algo incrível está esperando para ser conhecido. Esse algo pode estar bem abaixo da crosta gelada de Marte, esperando que o encontremos.